Bom, estou muito feliz em receber aqui hoje uma das grandes atrizes do Brasil, belíssima Rita Guedes, que veio aqui falar um pouquinho do Campeonato Brasileiro, né? De que você está achando, de como o Flamengo foi. Cara... Eu ia perguntar o que você acha do VAR. Ótima comentarista. Ela mandou uma mensagem para mim dizendo: Júlio, eu vou, mas eu não entendo nada de futebol. Eu falei: o que tem a ver o futebol com... Você acha que eu perguntava? Porque eu tinha visto, acho que alguma coisa que você tinha postado com alguém, e eu fui ver o seu programa, aí eu vi falando de futebol, eu falei: epa, eu vou adorar, mas futebol... Mas é corintiana, né, que você falou? Eu sou corintiana por hereditariedade. Né? A minha avó, a mãe da minha mãe, corintiana roxa, e ela, quando assistia os jogos do Corinthians, ela não perdia um, a família inteira ficava do lado, porque ela chegava a puxar os cabelos, ela puxava, né, o cabelo, ela ficava irritada, ela gritava, ela passava mal, tinha dias. Para quem não gosta, não é acostumado, né? Ela era fissurada, então a gente assistia mais para cuidar dela, meus pais, do que para assistir o jogo. Eu sou acostumado, não só com o Rio, mas o Brasil inteiro quase de Flamengo, por causa do meu pai e tudo, é uma idolatria, mas São Paulo é o único lugar que eu ia e eu via tanto Corinthians, a gente ia pra festa, as coisas, o cara fala Corinthians e todo mundo, eu falava, caramba. Mas eu acho que o Corinthians e o Flamengo, eles têm uma energia parecida, né? De torcida, eu acho, de garra, não que os outros times não tenham, mas... Eu fui, logo que eu cheguei no Rio, eu fui assistir o jogo do Vasco e do Flamengo. E eu tinha ido com meu namorado, que era vascaíno, e eu sentei na torcida do Vasco. Eu olhava do lado de lá a torcida do Flamengo, eu falava, gente, acho que eu sou flamenguista. Se você fosse hoje em dia, se fosse hoje em dia, ia ser pior ainda. Nossa, eu achava aquela energia, era uma coisa assim que emociona, né? Muito. Não, eu imagino, Maracanã a vida inteira, né? Fazendo isso. E eu vi que você é de Catanduva, mas você foi para Campinas uma vez, né? Eu vou muito a Campinas, apesar de ser filho do Zil, mas eu gosto do Guarani, que é um time de Campinas. Então, assim, eu sempre vou lá para ver jogo. E todo mundo me conhece lá e tal. Eu vi que você foi para lá, né? Em Campinas, eu fui, na verdade, eu fazia teatro em Catanduva, cidade que eu nasci. E com 17 anos eu fui chamada para fazer um teste numa companhia Mambembe de Campinas. E foi um escândalo na família, porque eu tinha 17 anos, deixei de estudar, aquela coisa toda para ir morar num ônibus com outros atores que eu não conhecia, mas era uma companhia muito séria, que existe até hoje, chama Cia Santa. E a gente ficava no bairro Castelo, que era eu sei onde conhece? Sei, conheço. E era... Morei lá também. Você morou em Campinas. Fiquei 6, 7 meses lá. Eu fiquei 2 anos, porque eu fiquei 2 anos nessa companhia e a gente viajava com um repertório de 5 peças de teatro. É mesmo? Foi uma viagem, para mim foi um aprendizado, porque assim, eu como atriz, mas não era toda peça que eu fazia como atriz. Então, numa peça eu era atriz, na outra eu era contra-regra, na outra eu ajudava na iluminação, na outra na sonoplastia. Então, assim, para mim foi uma grande escola. Era em Campinas, eu tinha 17 anos, né? Fiquei dos 17 aos 18, quase 19. Mas a gente viajava muito, a gente só parava em Campinas para o ônibus poder, sabe, lavar o figurino, o ônibus ir para a oficina, se arrumar e a gente viajar, porque a gente ia para o Nordeste, a gente viajava... Tudo de ônibus, né? Era um ônibus reformado, né? Era de beliches, só não tinha cozinha e banheiro. Aí a gente tinha que parar na estrada, o ônibus ia viajando, parava na estrada, a gente tomava banho na estrada, comia na estrada. Ou se não parava num colégio, que era onde a gente começava a fazer espetáculo logo de manhã, desmontava cenário. Foi um... O pessoal não sabe o que tem que... Daqui a pouco eu vou falar de teatro, mas você sabe que a gente que é do futebol sabe o nome das cidades por causa do futebol. Então, Catanduva, eu jamais ia saber o que é Catanduva, mas eu sei por causa da Catanduvense, que é um time de Catanduva. Grêmio Catanduvense, que claro. jogava no Campeonato Paulista, que até essa cor aqui, né, vinho, vermelho, vinho, Catanduvense, coincidência, estou falando disso. Mas vem cá, vamos falar um pouquinho, a gente estava vendo, você estava falando da máscara antes, do gel que a gente está conversando, dessa loucura que foi a pandemia, porque quando eu estava vendo uma entrevista sua de fevereiro, que você estava com a peça, né, em cartaz, e de repente o negócio veio... E mudou a tua vida toda, mudou a história da peça toda. Nossa, foi uma loucura, porque eu estava fazendo uma peça, Júnior, que era uma peça que eu assisti essa peça,
quase 30 anos atrás, no início da minha carreira em São Paulo, com a Irene Ravache e com a Regina Braga. É a mãe e a filha, né? Mãe e filha. Você chegou a ver essa peça? Não vi, mas eu ouvi falar. A peça foi muito falada na época, né? E eu, nova, assim, fiquei encantada com a peça. Aquela peça bateu tanto em mim, assim, pela ligação com a minha mãe, porque a peça é linda. Chama Uma Relação Tão Delicada. E eu sempre quis montar, tentei montar várias vezes, não consegui. Então, quando eu montei, que a gente estreou, eu estava super feliz com a Letícia Snar. Eu fazia a mãe, né, que era um personagem que, para mim, era um trabalho também de atriz maravilhoso. Eu começava a peça com 27, passava pelos 30, 40, 50, e virava avó, virava bisavó e terminava a peça com 92 anos. Bom, dia 8, eu lembro do dia 8, era uma sexta-feira, eu estava indo para o teatro quando eu recebi o recado de que teve esse decreto e ia fechar. A princípio eu fiquei triste porque peça em cartaz, a gente tinha ingressos vendidos aquela semana. Mas eu vim para casa e como eu tinha produzido também, estreia, produção, eu estava tão estressada, não estressada, cansada, né? Porque a produção também é cansativa. Eu peguei isso, por um lado, para mim foi bom, porque eu peguei e falei, bom, isso vai durar uns 15, 20 dias, um mês. Então, esse tempo, para mim, foi bom porque eu descansei, dormi até tarde, cuidei da minha casa, das minhas plantas. Foi um momento meu, assim. Aí, depois, eu entrei numa... Pensou que ia ser 15 dias, eu entrei numa fase assim um pouco ansiosa, porque aí eu comecei a ficar ansiosa, comecei a ficar preocupada, minha cabeça ia deitar à noite, não parava de pensar. Mas isso era Rio de Janeiro, né? Só para dizer, aí você tinha feito quantas apresentações já no Rio? A gente tinha começado Mais ou menos. A gente estreou em janeiro e a gente parou em março. Ah, então já tinha um mês já, mais de um mês. Porque eu vi na entrevista que acho que você ia para São Paulo. A gente parou no Carnaval, né? Então a gente teve essa parada do Carnaval e quando a gente foi entrar na semana de março, a gente parou. Pois é, o pessoal está reclamando do Carnaval agora que parou, mas o Carnaval foi um dos poucos que teve. O pessoal esquece, mas teve em 2020. Exatamente. Uma das coisas que salvou, que teve, porque o resto não teve mais nada, né? Aí você ia para São Paulo, você não ia para São Paulo ainda, né? Até depois? Agora a gente ia depois da temporada do Rio, né? Então, mas o quê? Meio do ano? Qual era a previsão? A gente ia logo em seguida. A gente ia terminar, a gente ia ficar em cartaz aqui, no meio do ano a gente ia para lá. Agora, na verdade, eu só vou para São Paulo. Quando a gente normalizar tudo, eu já estou indo para São Paulo com a peça. É muito louco, né? Porque, assim, quem é da cultura, né? Quem faz cinema, quem faz teatro, produções, novela, show musical, todo mundo, que é o engraçado, na hora da pandemia todo mundo está em casa, o que mais as pessoas consomem é isso, a televisão. E vocês são as pessoas que trabalham com isso. E você fica, eu imagino, né? Você ficar um ano, porque não ia ser 8 meses, pelo vídeo. Depois que a gente viu, era 1 ano e meio, 2, e do jeito que estava, né? Não tem nem previsão de volta, assim, para vocês, né? Isso deve ter sido uma coisa, tipo, você não ter nada para você no teu horizonte para fazer, é muito louco, né? Acho que essa mudança, assim, repentina, né? Porque eu estava com a peça, tinha 2 séries, né? O Arcanjo Renegado, a gente ia começar já a fazer a segunda temporada, então a gente já estava começando a se reunir, a começar esse processo, né? Então eu senti assim, aquele carro que dá aquela freada e para. E até você se adaptar, até teu corpo se adaptar, tua cabeça se adaptar e falar, bom, e agora? Aí é que eu comecei assim, hoje é que eu comecei já a mexer umas outras coisas, pegar uns roteiros antigos que eu tinha escrito em Los Angeles e, sabe, mexer em outras coisas assim, mas é difícil, é uma fase bem complicada. Você tem que se reinventar, né? Você começa a criar outras... Eu te falei o negócio do Zoom aqui que a gente começou. Por quê? Porque você tem que começar a criar outras maneiras, né? De tentar capitalizar, porque senão é uma loucura. O Arcanjo Renegado era a 3ª temporada que vocês iam gravar, não é isso? Segunda. É porque ela estreou primeiro no Globoplay, no streaming. Mas aí eu recebi um recado do Zé Júnior, que é o idealizador, ele falou, bom, devido a todo esse atraso, a gente já estou começando a escrever a 3ª temporada. Então, eu sinto que a hora que começar a gravar, a gente já vai gravar em seguida, a segunda e a 3ª. É incrível como até você tem que criar outras... Isso que ele está falando, você tem mais tempo também para você poder até visualizar outras coisas. Porque eu acho que vai ter uma junção, né? Da nova tecnologia com coisas, né? Que são novas com o que era antigo.
né? Eu acho que vai acabar tendo isso, né? Porque você vai... Eu também acho que o que a gente conquistou agora com essa pandemia, eu acho difícil se perder. Eu acho que vai ter exatamente você tá falando? Essa coisa digital, né? Que muitas coisas acontecem no digital, né? As lives todas, nossa. Reuniões. Antigamente você tinha que pegar teu carro, ir na reunião. Hoje você faz tudo, se reúne com gente em São Paulo, gente em outro país, entendeu? O que é ruim também, o pessoal que voltou a gravar, estava gravando ficando em hotel, aí tem que ter máscara, não sei o quê, aí daqui a pouco aumenta os casos, aí alguém pega na produção, para tudo de novo. Você não chegou a filmar nada por agora não, né? Começou a não, chegou? Não, a gente só ia fazer o Arcanjo, uma série do Betinho, que também parou. E aí a gente sentiu que não dá, né? Não dá, porque a gente tem que estar sem máscara, a gente tem que conversar, tem o toque, tem o olho no olho, tem a proximidade. Como é que você vai contar uma história sem isso? Muda né? toda a dinâmica. A minha peça de teatro, por exemplo, eu faço a mãe. Então é muita proximidade, são duas atrizes em cena, a gente não sai de cena. Então tem toque, tem carinho, tem... Né? Como é que a gente vai fazer isso? No teatro é até pior porque... Na TV você até consegue, né? Não é a mesma coisa, mas você consegue aproximar esses dois personagens. Agora, no teatro, é algo que não tem como. Pior, tem gente fazendo já online, né, o teatro. Mas aí, para vocês que estão ali naquela adrenalina de estar vendo as pessoas vendo, não imagina fazer porque o bom do teatro é aquela energia, né? Você subir no palco e ter a plateia. Mas você sabe que eu assisti uma peça online e eu gostei muito. Teve uma atriz que foi até no Bial, que ela estava contando de uma peça online, até a pessoa famosa, eu esqueci agora. É uma outra pegada, né? Outra dinâmica, totalmente diferente. Outra coisa, assim, mas foi feito no palco, com o cenário, né? Eu até pensei com a minha peça de teatro em fazer isso, mas eu acho meio complicado. Sempre, quem acompanha o programa, assim, toda vez que eu recebo alguém aqui, eu estou falando da pandemia, mas assim, é porque eu acho que daqui a uns 10, 15 anos, 20 anos, quando alguém for olhar, dizendo, pô, como é que era naquela época, não sei o que, você vai pegar esse programa aqui, você vai ver, olha eu falando daquilo, como é que era, porque é muito louco, cara. A gente está numa paranoia, as pessoas vão entender um dia que chegando de máscara, esse negócio aqui o tempo todo, e a gente fica muito, né? Você fez o exame, você falou que você pegou, né? Você pegou e você nem sabia que, tipo, não tinha nem ideia de que tinha, né? Você pegou sem querer, porque você foi fazer um exame, não foi? Eu fui visitar os meus pais, eu tenho muito cuidado com eles, que eu sou a única que estou indo lá, né? Porque eu estou mais em casa do que os meus outros irmãos. Eles, por necessidade, eles têm que sair. Então, eu fui fazer só por cuidado, estava ótima, não estava sentindo nada. Eu até levei um susto quando eu peguei o exame. Que o que eu senti realmente foi uma dor de cabeça e um dia uma preguiça. Uma daquelas preguiças que de vez em quando a gente tem, de ficar na cama, né? E quando eu peguei, eu vi que eu tinha, nossa, eu fiquei... Agora imagina se eu tivesse ido para Catanduva encontrar meus pais, entendeu? Tem que proteger mesmo. Você estava falando de teatro, porque muita gente, quando você fala assim, Rita Guedes, a pessoa te associa direto à televisão por todos os trabalhos que você fez, mas você... a tua origem é teatro mesmo, né? Que nem você estava contando de Campinas e tal. Como é que foi essa de você mudar do teatro para a TV? Foi o quê? 91, 92, quando você veio para cá? 91. Despedida de solteiro, foi primeiro? 91. Eu comecei com teatro com 9 anos, fazendo... 9 anos eu fazia teatro na escola, eu imitava o Capitão Gay Carlos Sueli. Contei isso até pro Jô, ele fez eu imitar, pagar um mico. Nossa, se quiser imitar aqui, não tem problema nenhum. Tá? Capitão Gay, eu lembro dele. Capitão Gay, 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 Capitão Gay, 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 ui! Então, eu era apaixonada pelo Jô, por esse quadro, e aí eu escrevi as esquetes. Uma amiga fazia o Capitão Gay, eu fazia o Carlos Sueli. Depois, eu trabalhando com o Eliezer no Tô de Graça, eu falei, Eliezer, como eu sou sua fã, eu te imitava. Entendeu? Incrível ele, né? Enfim, aí eu fazia e foi um sucesso na hora do intervalo nosso e criou até um tumulto, que era um colégio de padres, e o padre falou, olha, vamos fazer o seguinte, vou pegar vocês duas aqui, olha, vocês montem a historinha de vocês em cima das matérias que a gente está estudando e eu libero toda sexta-feira, vocês vão 3 minutinhos em cada classe apresentar, mas aí a gente apresentava coisas que tinham a ver com o que a gente estava estudando, né? E foi assim que a gente foi ficando. Minha avó fazia os figurinos e a gente... Ainda bem que não deu problema naquela época, né? Negócio de Capitão Gay, com escola de padre, sei lá. Pois é, olha que padre bacana. Foi mesmo, porque naquela Padre época... César.
Naquela época Escola de padres. Era um saco. É. Bom, mas aí, com 9 anos... E aí, depois eu fui para o Teatro Municipal de Catanduva, com 13, 14 anos, aí montar as peças, assim, era um grupo amador, mas era uma coisa mais profissional, tinha um diretor, que era o Tabajara Campos, que já era um diretor conhecido na região. Comecei a fazer teatro lá, com ele. Depois disso, eu entrei na companhia Mambembe. Tá. Né, que foi em Campinas. Mas teve um projeto da Beth Mendes, a Beth Mendes era secretária de Cultura nessa época em São Paulo. E ela lançou um projeto incrível na oficina Oswaldo de Andrade, oficina Três Rios, que ela pegava os monitores tanto do Brasil como fora do Brasil, para passar 2 semanas, eu acho que eram 2 semanas, no Oswaldo de Andrade dando cursos. Então tinha curso de corpo, de interpretação, de dramaturgia. E eu tinha acho que 15 anos, né? Eu era mascote, todo mundo mais velho. E foi lá que eu conheci um dos diretores dessa companhia Mambembe, que me chamou para fazer o teste junto com 3 outros atores. E foi quando eu fiz o teste, passei e fui para lá. E uma outra aventura de ir para lá também, porque foi difícil, os meus pais com 17 anos no interior de São Paulo, né? Não, mas aqui é engraçado como... É a dinâmica, né, de tipo... Parece até aquela mulher do Big Brother que fala jornada toda hora, ela fala assim, a jornada da sua e tal, porque o artista, muitos começam muito cedo, do mesmo jeito que a gente que foi atleta começa com 9 anos, 10 anos, eu já jogava bola com 6 anos e tal, e você imaginar alguém com 13 anos, você vê os atores mirins e tal, né, e você não imagina assim, quanto de coisa que você teve que passar para poder você chegar finalmente numa televisão, né, porque eu não sei se você tinha essa vontade de ir para a televisão quando você fazia teatro ou não? Você já só quando tinha... fazia teatro, não. Era um bicho de teatro mesmo. Entendi, assim, né? Você gostava. Na época de Catanduva, eu tinha montado um grupo que chamava Grupo Roda Viva de teatro. Então, a gente tinha montado o grupo. Aliás, quando eu saí do grupo e fui para Campinas, o grupo ainda ficou um tempão montando as peças de teatro lá. E peças legais. A gente fazia peça gratuita, entendeu? Sei. Mas aí, quando eu fui para Campinas... Aí era um grupo profissional, né? E aí a gente viajou, eu fazia o Gato Fígaro numa peça, Pinóquio. Aí a gente fazia comédia dell'arte, que chamava Farsa do Sr. Patelin, que era uma peça francesa. A gente fazia de tudo, né? De tudo. E viajando, então a gente chegava a fazer 5 espetáculos por dia, porque às vezes a gente chegava num colégio. 5 por dia? Era uma loucura, era sessão de cinema. A gente chegava no teatro, a gente montava o espetáculo, a gente montava o cenário, o figurino, deixava tudo prontinho e fazia para o colégio. Então a gente fazia 2 espetáculos de manhã, 2 à tarde, do infantil, e à noite, para os alunos à noite, a gente fazia a peça adulta. Então, nisso daí você está com que idade já? 17, 16? Aí né? eu estava com 17. Então, mas aí nisso você já não vendo o teu potencial de fazer as coisas, você já não pensava nem um pouquinho, tipo, se eu for para novela, fazer novela e tal? Eu fui ter esse gosto quando eu fiz uma peça com o Wolf Maia. Eu tinha 19 anos. Foi quando eu saí da peça de teatro, dessa companhia. Porque até então eu achava que eu tinha que ser de teatro, eu tinha aquela, sabe, te amo teatro. Eu era daquela coisa da vibe de teatro, participava dos cursos, dos festivais, eu gostava daquilo, né? De estar no palco, era muito a minha praia. Quando eu fui para São Paulo trabalhar com o Wolf, e o Wolf já tinha todo um trabalho na TV, eu trabalhei com outras atrizes que também trabalhavam na TV, então aí eu comecei a olhar de outra maneira, comecei a curtir, comecei a ter vontade de fazer. Então nessa época que eu fiz esse teste. Aí foi já direto para Despedida de Solteiro? Não, Despedida de Solteiro veio depois. Foi engraçado, porque eu fiz esse teste, eu estava fazendo um musical que chamava Pedra Mágica, da Matilde Mastrange, em Osasco. Esse nome Matilde, de novo, você fez um personagem chamado Matilde, não fez? Fiz. Então, Matilde era o nome da minha avó, mãe do meu pai, que faleceu há até uns anos, mas eu achei engraçado que eu falei assim, pô, ela fez uma Matilde, agora você falou Matilde de novo. Matilde. Matilde é um nome tão raro assim, né? Que, eu adoro, nome forte. A minha avó era, nossa. Matilde, eu acho o nome feliz. Eu gosto desse nome. Bom, e aí? E aí eu fiz essa peça de teatro, eu estava fazendo a peça de teatro, eu tinha dado meu nome lá em São Paulo para fazer o teste para alguma coisa na Globo, ninguém sabia o quê. Aí ela me ligou e falou que tinha um teste para eu fazer.
E eu lembro que eu saí de ônibus, peguei não sei quantos ônibus de Osasco, vim tirando a maquiagem dentro do ônibus para dar tempo de eu chegar e fazer o teste, vestida ainda com coisa infantil, toda descabelada. E eu lembro quando eu cheguei, tudo fechado. Quando eu cheguei, o cara falou, não, você veio para fazer o teste? Acabou. Eu falei, mas gente, não é possível. Eu lembro que eu estava entrando assim, tudo fechado, o estúdio, e eu lembro que estava andando assim, Maria Carmen Barbosa. Que tinha dirigido os testes, ela estava andando e ela tava uma turminha indo assim, eu dei um grito, oi! Aí ela olhou para trás, eu fui correndo, eu falei, poxa, eu vim fazer o teste. E ela falou, mas terminou, você chegou atrasada, a gente já fechou, apagou a luz, a gente já está indo embora. Eu, pelo amor de Deus, eu lá fazendo uma peça de teatro, aí vomitei para ela toda a história. Uma peça de teatro em Osasco, eu vim tirando a maquiagem dentro do ônibus, eu peguei 2 ônibus, peguei um metrô, andei não sei quantos quarteirões a pé. Convenceu. Tadinha dessa menina. Ela falou, eu vou abrir o estúdio. Eles voltaram, abriram o estúdio para mim. Mentira. E ela falou, você decorou o texto? Eu não sabia que tinha que decorar texto, né? Eu peguei e falei, decorei. Falei, mas eu posso ter ele na mão? Porque quando ela me deu, era um texto de Anos Dourados, papel da Cláudia Abreu. Sim, eu lembro. Era um texto que eu olhei aquilo, eu falei, nossa, agora tem que ser na fé. Eu falei, eu posso ter 5 minutos para ir no banheiro? Usar o banheiro, tirar um pouco a maquiagem, ela, tá bom. Eu lembro que eu fui no banheiro, foi o tempo de eu me limpar e conseguir decorar alguma coisa. Foi uma coisa tão assim, eu acho que a minha vontade era tanta de fazer aquele teste. Eu fiz o teste, claro, eu não devo ter decorado tudo, mas foi na emoção, foi na vontade. Mas ela viu o seu esforço. Eu acho que sim, eu acho que eu peguei mais ela no corredor antes do teste. Comoveu a história. E aí... passei, eu nem achei que eu fosse passar, porque foi tudo muito corrido, em cima da hora, e esse foi o teste. Quer dizer, se você não tivesse enchido o saco dela no corredor, não tivesse pedido pro cara, se o cara não tivesse liberado você entrar, de repente você não ia conseguir o teste, muda a tua carreira toda, né, de repente, a história inteira, né? Mas essa nossa carreira de ator é uma carreira que é de muita luta, você tem que querer muito, né? Porque, primeiro, é muita competitividade, e você tem que saber o que você quer, focar. É uma profissão onde você realmente tem que se dedicar, né? Eu sempre fui muito dedicada, assim, acreditar no que você quer, né? Quando você finalmente pegou o papel dessa novela, aí você teve que mudar para cá. Aí eu vim primeiro com a minha mãe, na verdade, ela ficou comigo aqui um tempo, eu me mudei para cá, eu tinha 20 anos. E aí fiquei. Engraçado, a nossa novela, eu estava até falando com eles aqui agora, dos anos 80, tudo, Rock Santeiro, Tieta, Gata Comeu, Que Rei Sou Eu lembrava de todas. Aí eu falei, pô, Despedida de Solteiro, engraçado, como eu não assistia, mas não... Aí até o meu amigo falou, você estava no Japão, né, cara? Eu falei, pois é, 92 a 94, eu morava no Japão. Ah, foi em 92. Então, e naquela época não tinha Globo Internacional, então a gente não via, então eu não vi. Aquele tempinho ali de 2, 3 anos, eu não vi novela nenhuma, então por isso que eu não tinha aquela recordação, porque eu vi que você já foi de cara logo uma meio que protagonista, né? Você já fez sucesso assim. Era um personagem muito rápido, muito bom. Foi um personagem ótimo. Foi a Bianca. Fazia com João Vitti, depois fazia com Marcos Paulo. A personagem, ela era uma vilãzinha, na verdade, ela e a mãe, uma vilã engraçada, né? A mãe queria sempre empurrar ela para um casamento bom, com alguém que tivesse grana, então e colocava ela e usava a filha em todas as ciladas. E a filha tinha uma coisa de vilania, mas ela tinha um coração bom no fundo. Eu acho que caiu no gosto popular, as pessoas se identificaram com ela. Era muito humana, a Bianca. A senhora que apertou ele. Apertou tanto, cobrou tanto que o Mike preferiu escapar mesmo. Mas o que me deixa curioso assim é o seguinte, é que a gente que é da capital, que é do Rio, a gente não tem esse mesmo sentimento que alguém que vem do interior, que eu tenho vários exemplos de pessoas que vieram para cá. Como é que foi para você, primeiro, se adaptar ao Rio, que é uma loucura, né? Você chega aqui, pô, é outro estilo de vida, e, cara, de repente fazendo sucesso já. Quer dizer, você já tá menina do interior, vendo aqui. Eu sei, hoje você já fala o S aí meio carioca, você já é uma carioca, né? Muito tempo. Como é que foi para família de Catanduvense? Que fala Catanduvense aqui no Rio, e com sucesso, de repente, né?
Olha, quando eu saí de Catanduva já muito nova, né? Saí com 17 anos de lá. Então, assim, esse susto maior dos meus pais foram a minha saída aos 17. Depois morei em Campinas, depois viajei com trailer, morei em São Paulo uma época. E quando eu vim para o Rio para fazer a novela, o Rio era uma cidade que eu tinha desejo. É mesmo? Nossa, eu achava o Rio demais. Eu tinha vindo para o Rio uma vez só, com 10 anos de idade, passear com família. Né? Nem lembrava direito, assim. Então, para mim, tudo foi novidade. Tá na TV, fazer novela com aqueles atores que eu admirava demais, um personagem bacana, fazer sucesso, né? Sendo reconhecida, foi muita surpresa, assim, boa. 92 ainda estava no início dessa violênciazinha que hoje é absurdo, mas naquela época estava começando. Naquela época era bem diferente, né? Bem diferente. Tinha sequestro e tal, mas não era... Mas não era coisa tão frequente como a gente vê agora, né? Sim. Então, assim, eu senti assim, meus pais ficavam muito preocupados, eu nova aqui, morando sozinha. Mas eu sempre gostei muito de, assim, não fazia loucuras também de ir para lugares que eu não podia ir. Sim. Mas para mim o Rio, nossa, eu estava morando no paraíso quando eu vim para cá. É mesmo? Outros tempos, né? Eu não sei se alguém já te perguntou isso, porque a gente vai falar de espiritualidade e tudo, mas assim, porque muitos artistas que eu conheci depois de 20 e poucos anos lembram daquela época, principalmente muitas pessoas que eram facilmente influenciáveis, sabe? Tipo assim, e não é só no mundo dos artistas, tem no mundo também de todos os setores, né? Nosso, de futebol, de tudo, de bebida, de droga, não sei o que. Para você tem muita gente que hoje, depois de muito tempo, fala, pô, naquela época a gente acaba entrando na loucura, entendeu? E aí, todo mundo associa muito a Globo, que eu acho até muito feio, porque todos são iguais, assim, até em Hollywood é assim. Mas você aliás, em todas as profissões. Todas as profissões, dependendo de tua juventude, tudo isso. Eu não sei se alguém já te perguntou isso alguma vez, mas porque eu fiquei curioso, porque muitos falam disso depois de muito tempo. Pô, naquela época eu fazia coisas com o meu corpo, entendeu? Eu bebia de droga, não sei o que, eu não sei se isso aconteceu com você, mas assim, você já falou disso alguma vez, assim, daquele tempo, de como era? Engraçado, é boa essa tua pergunta. Assim, nunca ninguém me perguntou isso. Mas não, eu nunca tive essa onda pesada, assim, sabe? Sempre gostei de beber, eu fumei cigarro muito tempo, que é uma das coisas que eu não acho legal, mas eu nunca abusei, nunca entrei em drogas, nunca entrei em coisa pesada, assim, sabe? Nunca foi minha praia. Eu sempre tive uma coisa assim de querer me divertir com as coisas legais, assim. Nunca gostei de ficar doidona, de sair fora, assim. Eu acho que pela minha idade, na época que eu vim pra cá e que eu fiz sucesso e comecei a ganhar muito dinheiro, fazer muitos comerciais, muita coisa, assim, eu acho que eu dei uma pirada um pouco, assim, por ser muito nova. E quando você é muito novo, você acha que você pode tudo, né? Então, assim, você acha que você pode tudo, você acha que você... Então, eu acho que eu dei um pouco uma piradinha, assim, durante uma época. Mas como eu sempre fui muito focada no que eu queria, na minha profissão, em querer estudar, eu acho que eu logo aterrisei, sabe? Eu não durou muito tempo. Não, acho que eu nunca... Porque você... Cara, eu sou do Rio de Janeiro. A vida inteira, nasci aqui, então assim, eu acompanhei, conheço milhares de artistas e já vi muitos que infelizmente né, se deixaram levar por isso muito tempo, estão sofrendo até hoje, alguns, né, outros conseguiram se recuperar, mas era uma vida bem louca, né, porque, sabe, hoje você não tem mais chance de fazer isso, né, com tanta exposição, tantas plataformas, com Instagram, com tudo isso, não tem mais tempo para o cara ser aquele cara, tipo, que chega atrasado ou que chega... Nossa, nunca eu chegava atrasada. Não, você eu ficava desesperada para chegar no horário, assim, sabe, para fazer. Eu com trabalho, eu sempre fui muito dedicada, assim, me chamavam até de CDF, porque de tanto... CDF de artista. CDF de artista, de tanto que eu estudava, de tanto que eu gostava de saber, de estudar. Eu lembro que às vezes a gente se reunia na minha casa, assim,
os atores que estavam fazendo a mesma novela, a gente se reunia na minha casa e depois de uma certa hora, a gente conversando, não sei o quê, eu pegava o texto e falava, vamos bater o texo. Eu falava, Rita, não, vamos comer, vamos... bater o texto, a gente já tomou um vinho, já tomou... Não, mas vamos fazer, sabe? Então, eu sei, para mim, a minha profissão me dá tanto prazer, de fazer um personagem, me dá tanto prazer de estar em contato com aquele universo, que eu nunca tive essa piração, sim, assim, sim. sabe? Eu sempre acho que isso fez com que eu focasse, assim, em querer falar, não, eu tô aqui para fazer a minha profissão, não para usar da minha fama, das possibilidades que eu tenho, ou de tudo que eu tenho para poder, sei lá, pirar, sabe? Mas eu acabei de pensar uma pergunta agora, do nada, porque eu ia falar dos personagens marcantes e tal, mas assim, eu lembrei de uma coisa que é o seguinte, quando você falou que você teve uma época que ficou meio pirada, sabe? Eu não vou falar de personagem marcante, teve algum projeto que você estava fazendo, uma novela, uma coisa, e você falou assim, caramba, eu estou exagerando, tá muito louco, esse projeto tá muito louco, por algum motivo, era uma loucura, ou as gravações eram muito pesadas, ou você estava fazendo 2 projetos ao mesmo tempo e você pirou, teve algum assim que foi o pior de todos, assim? O pessoal pergunta sempre qual foi o melhor, né? Qual foi o melhor, pergunta qual foi o pior. Acho que teve 2. Teve um que eu fiz, Irmãos Coragem, que eu tinha um personagem que era Paula. A reedição, né? Aliás, adaptação, né? A adaptação da Ivani Ribeiro. O Marcos Winter fazia um jogador de futebol do Flamengo. E ele era casado com a personagem da Gabriela Duarte, que fazia a Ritinha. E eu fazia Amante. A gente estudava no mesmo colégio, Gabriela Duarte. Junto, a Gabi. E aí, nessa novela, minha personagem era ela era apaixonada pelo jogador e ela era assim, barraqueira, ela brigava, ela falava, ela tinha um comportamento muito agressivo. E eu acho que... Por isso você ficou com trauma de futebol, é por isso. Não é? Você gostar do eu jogador, acho que isso passou, assim, eu fiquei irritante nessa fase. Eu brigava com todo mundo, eu fiquei um pouco com Paula em mim. Assim, hoje eu consigo, mas essa Paula entrou em mim um pouco. Mas você ficava irritado porque fora das gravações ou lá também tinha estresse? Não lá, mas fora de lá na minha vida. Às vezes eu me via irritada falando alguma coisa, eu falava, gente, eu tô muito Paula, peraí. Tô estressada demais. Então esse personagem ficou tão em mim, acho que essa coisa de eu querer ficar fazendo toda hora, entendeu? Ficou muito em mim. Eu cansei dessa brincadeira idiota. Agora, teve um outro também que eu estava fazendo, uma peça de teatro em São Paulo que eu tinha produzido, que era o Qualquer Gato Vira-Lata, tem uma vida sexual mais sadia que a nossa, que era um texto do Juca, com a direção da Bibi Ferreira. A gente estava fazendo em São Paulo, de quinta a domingo, de 2 espetáculos no sábado, 2 no domingo, era uma loucura a peça. E eu, ao mesmo tempo, estava gravando uma novela no Rio. Essa época foi bem estressante para mim. Às vezes eu achava que não ia conseguir, às vezes eu estava no aeroporto, a peça começava às 9, 9h10 eu chegava no aeroporto, em São Paulo, com o público no teatro, eu ter que vir fazendo a minha maquiagem dentro do táxi e entrar em cena. Então, essas loucuras, assim, hoje eu sempre penso muito bem no que eu vou aceitar, porque eu não tenho mais... Era mais pela logística da coisa. Não tenho mais energia para fazer essa loucura toda, não. Mas essa época eu fiquei bem estressada, assim, foi um período que... Eu acho que com os anos a gente dá mais valor até quem não faz isso, porque eu adorava teatro, a gente ia pro teatro toda hora, eu via Marco Nanini com Neila Torraca, Irma Vap, eu já fui 20 vezes que eu ria pra caramba. Eu fui ver o Luiz Fernando Guimarães com a Débora Bloch, que a gente ria pra caramba. E agora, acho que foi ano retrasado, eu fui ver a Isadora Ribeiro aqui sozinha num negócio, e a gente ficava olhando assim, que ela é um monólogo, mas assim, demorou 2 horas a peça, e ela falando sozinha o tempo todo. Eu falo, gente, essa mulher é louca, como é que ela decorou isso tudo? É muita coisa pra se decorar. E aí você tá contando, você chega de avião, você sabe, fazer tudo, chegar lá na peça, você ainda ter que lembrar de tudo. É muito louco isso, muito louco. Nossa, monólogo é um grande desafio. Você chegou a fazer monólogo? Teve uma época que eu estava querendo produzir a valsa número 6 do Nelson Rodrigues, e a gente chegou até fazer alguns ensaios, mas depois a gente acabou não estreando, assim. Mas eu tenho vontade de fazer um monólogo.
Tem. Mas tem que ter um momento certo, porque é uma responsabilidade e uma solidão, né? Você não troca, você tá lá sozinha. Não tem ninguém para te lembrar, às vezes, te dar uma empurrada quando você esquece. Não tem troca, né? Você com você. Você com você lá naquele momento. Mas eu também acho que deve ser um grande exercício, assim, para ator. Por que não tem tanta peça agora? Essa falta de apoio, sabe? A cultura e tal, patrocinadores. Eu vejo, às vezes, artistas de nome chegar pra gente e falar, pô, preciso de patrocínio, não tem patrocínio. Como é que você vê isso, assim, hoje em dia? Como é que tá o momento? Nossa, o nosso momento agora tá Não, péssimo, fora a pandemia, né? Tá Antes crítico, da pandemia. tá crítico. A gente tem um governo que não apoia a cultura. Parece até que ele vai contra a cultura, né? Tá querendo exterminar a cultura. E isso é muito ruim, assim, porque, por exemplo, eu fiquei 10 anos nos Estados Unidos, assim, como eles valorizam a cultura, como eles valorizam os artistas, né? Tanto os artistas mais velhos, quanto os artistas que já morreram, sabe? Uma valorização do legado que esses atores, que esses artistas, que esses diretores deixaram, né? É uma valorização, porque, na verdade, o trabalho do ator, a cultura, né? Ela faz parte da evolução, faz parte da educação de um país e de tudo, né? Faz parte da marcha evolutiva de qualquer país. Então, acho que, assim, eu nesses anos que eu passei nos Estados Unidos, a gente vê a diferença, né? Você ficou em Los Angeles, né? Fiquei em Los Angeles. As pessoas investem em cultura, fazem questão de ter os projetos, né? O entretenimento é extremamente importante para qualquer indivíduo. Você se incomoda essa coisa o tempo todo de falar, a Lei Rouanet, acabou com a Lei Rouanet, os artistas agora mamata não sei o quê, acaba assim... Pois é, essa fake news, né, que inventaram, eu acho que isso já é mais uma onda, né, para querer atacar o artista. Então, muitas pessoas que não entendem nada de Lei Rouanet, às vezes eu posto alguma coisa, as pessoas... Dificilmente eu tenho haters, mas de vez em quando eu porque você bota lá, eu vejo você botando. Eu boto alguma coisa e as pessoas veem, acabou a mamata, né? Parou de mamar na teta. Eu falo, gente, oi? Aí eu começo a fazer perguntas sobre a lei e tal, em um projeto de teatro, de cinema, usando, né, a Ancine, quanto emprego a gente gera, quanto de dinheiro a gente gera para o próprio país, né? A receita que se dá disso. E as pessoas param de falar. Então, você vê que eles não têm conhecimento, né? E acho que está acontecendo muito isso hoje em dia. Hoje em dia, você ouve uma coisa, mas recebe uma mensagem de WhatsApp, você vê alguma coisa, assim, sem fundamento. Eu faço isso nos meus grupos, às vezes, eu recebo um negócio no WhatsApp, eu vou lá no Google e boto assim, fulano não sei o que, fake. Aí aparece. Aí eu mando de volta. Só para perder tempo, porque senão aquilo ali fica ali dias, as pessoas comentando aquilo ali, manda, espalha para todo mundo. Eu em um minuto já boto. Isso não é falso, cara. Isso aí não é o cara. Isso é tudo mentira. Você está recebendo. Mas porque uma mentira falada várias vezes vira uma verdade. Não, vira uma verdade. Né? Então, eu acho que o que aconteceu é isso, né? Porque eu acho que se a gente tivesse um governo que ajudasse, hoje é muito difícil assim, a gente fazer, apesar da pandemia, mas mesmo que não tivesse, a gente fazer uma peça de teatro, a gente precisa do apoio. Claro. Para montar uma peça, para gerar empregos. Eu não sei o que as pessoas pensam, que a gente faz uma peça de teatro, pega o dinheiro, vai para onde? Pega o dinheiro e... Não, eu vi uma entrevista sua até do... que tudo existe prestação de contas. Sim. Não, mas então, eu estou falando que eu vi uma entrevista sua do ano passado, que até se a gente falou da Gabriela Duarte, eu lembrei que você estava falando, até a Regina Duarte estava assumindo na época. E até me admirei de falar, pô, logo a Regina Duarte, porque eu gostava das novelas e tal, e depois agora o Mário Frias, desses caras todos participaram e ficam ali, né? Às vezes parece que também estão falando a mesma língua e tal. Eu não gosto de entrar em política, mas é meio constrangedor, sei lá. Eu lembro você tá falando assim, você falou assim, pô, boa sorte, mas tá pegando um trabalho complicado. E aí não durou muito tempo, né? Foi uma questão de meses, né? As coisas que estão sendo mostradas, né? Tá sendo mostrada, só não vê quem não quer, né? Só não vê quem não quer o que está acontecendo na nossa saúde, o que está acontecendo com os cuidados com as pessoas que estão morrendo, o que está acontecendo na nossa educação, o que está acontecendo na nossa cultura. O que está acontecendo não só na cultura, mas em vários outros departamentos né, que são essenciais para
o indivíduo, para qualquer ser humano. Então é uma coisa que está explícita, é só você olhar. E a cabeça do povo também, né? Não ajuda, né? Acho que vão para bar, para meu Deus do céu. Aí você fala para o neném, palhaçada, tá bom. Não dá para discutir, porque realmente... É por isso que nós estamos andando para trás, né? Parece que todo mundo está indo para frente, estamos andando para trás. Mas eu vou voltar no personagem, porque eu ia falar falei da Matilde, que você fez a Matilde. Da Matilde, Cosmar Prado. A Cosmar Prado. Mas você fez a Anja, né? Como é que era o nome da Anja mesmo? Kátia. Kátia. Esse foi o mais assim, porque sempre que falam de você, o pessoal fala da Anja. Esse foi o mais marcante seu na tua carreira, ou teve algum outro que eu estou esquecendo aqui que foi mais... Teve vários. A Paula foi marcante. Não, o que mais, estou falando mais do que esse... Acho que esse eu tinha ficado um tempo fazendo teatro, viajando com teatro. Será que foi isso? Eu estava um tempo, acho que, sem fazer, porque eu estava fazendo uma novela atrás da outra. E depois eu fiquei um tempinho sem fazer novela. E eu lembro que eu estava indo para os Estados Unidos quando eu estava com um contrato com a Globo, mas eu fui lá fazer uma reunião com eles, falar que eu queria ir para os Estados Unidos, estudar. E aí eu fiquei sabendo que o Valcir Carrasco estava fazendo essa novela. E eu sou amiga do Valcir há muitos anos. Nossa, todo mundo fala bem dele, né? 17 anos de idade quando eu conheci o Valcir Carrasco. 18, minto, em São Paulo. E eu lembro que quando o Mário Lúcio Vaz tinha me falado dessa novela do Valcir e falou, olha, que pena que você está indo para os Estados Unidos, que tem um personagem incrível na novela do Valcir. E ele me explicou sobre esse personagem. Eu, na mesma hora, liguei para o Valcir e eu pedi para fazer a Anja. Tá vendo? De novo. Eu falei, Valcir, eu estava indo para os Estados Unidos, mas eu quero demais fazer a Anja. Eu falei, eu quero fazer esse personagem. E ele me colocou para fazer a Anja. E foi um personagem incrível, assim. A novela inteira foi maravilhosa. Mas, Kátia, você voltou para a cidade? Voltei, seu Osvaldo, faz alguns dias. Ele é um grande escritor, né? Ele tem um olhar tão único para os personagens de época, principalmente. Ele escreve bem tudo, né? Mas essa novela, eu acho que todos os personagens foram felizes. A maioria que trabalha com ele fala que ele é o cara que, o melhor diretor. A maioria, assim, que eu vejo falar dele, gosta muito dele, né? Sabe por que eu perguntei? Porque, assim, às vezes tem um que é o mais famoso, mas às vezes na rua o reconhecimento não é tão... Por algum motivo tem um personagem, quando você vai em qualquer lugar, acho que foi a Juliana Paz que falou isso também, das crianças, e de repente toda criança gostava dela por causa daquele personagem. Você lembra, assim, o que mais foi essa, né? Foi a Anja. A Anja tinha as crianças, até as vovozinhas, não podiam me ver em qualquer lugar. Tirar foto para tudo que é lá. Qualquer lugar, assim. Eu não era Rita Guedes. Eu não era Rita, eu era Anja. Que ano foi isso, você lembra, Dona? Foi em 2005. Não, eu estou tentando lembrar o ano para ver, por causa disso aqui, porque se fosse hoje, você imagina, faz um vídeo para mim, faz a selfie, faz não sei o quê. Não tinha. Não tinha, nessa época. Não tinha, 2005. Não tinha. Mas foi em 2005 essa novela e foi incrível. A novela foi uma delícia de fazer. E até hoje as pessoas me mandam cenas da novela, me chamam de Anja. Às vezes eu posto alguma coisa. Ai, Anja, você tá linda nessa foto. Não tem jeito. A Anja na foto. Mas eu sempre digo que é melhor isso do que as pessoas esquecem. Porque às vezes é associação com um personagem, mas fica para sempre, né? Você tinha que fazer um negócio... Eu falo isso sempre, assim, faz um negócio com esse nome, tem que botar lá. Anja, né? Rita, Anja, Rita, alguma coisa assim. Não, mas eu tenho um carinho muito grande pela Anja. A personagem foi maravilhosa, assim. Foi uma delícia de fazer. E quando terminou, aí eu não fui para os Estados Unidos por conta da novela. Aí quando terminou, eu já estava com tudo armado lá para fazer esse curso, que minha intenção era ficar 1 ano, eu acabei ficando 10. Com 10, né? Você fez curso lá com o pessoal que fazia... com Johnny Depp, um monte de gente, né? Fiz bastante. Eram coaches? Eram coaches. Eu primeiro estudei na Stella Adler, na escola, maravilhosa, que ela tem uma técnica incrível que é em cima de Stanislavski, porque ela foi a única que estudou com Stanislavski. Então, ela trouxe essa técnica que foi coach do Marlon Brando, por isso que foi tão... Olha lá. Você Tanto viu, é na que hora eu que você cheguei, chegou, eu você falou... falei, que fotaça, que quadro maravilhoso. Às vezes fica por aqui, mas a gente botou, estava ali agora. Aí estudei na Stella Adler e depois foi a única
escola grande que eu estudei de formação de atores. Porque aí depois eu preferi fazer cursos menores com esses coaches e aprender a técnica de cada um deles. Então eu fui estudar as vilãs com um coach, fui estudar comédia com uma outra coach. E coaches assim, renomados, que já... Para tudo, para tipo assim, se é cinema, sitcom, para esses shows, para tudo, assim, para qualquer estilo. Para TV e cinema. Nada, cinema, eu não fiz teatro lá, não fiz nenhum curso de... Fiz para TV e cinema. Então, assim, foi muito bom porque quando você... primeiro que estando lá, ninguém me conhecia. Então, assim, né? Vão me julgar, né, pelo meu trabalho. Não pelo que eu já fiz ou pelo meu nome, né? E você, estando lá, estando na mesma classe com outros atores de outras culturas, cada um vem com um código diferente, entendeu? Com uma informação diferente. Então é essa troca também, né? Então um ator que veio da Alemanha, ele traz uma coisa, outro ator que é da Ásia traz outra coisa. Então juntos, assim, a gente tinha uma troca, a gente tinha ensaios fora a... Me fala o que você acha, já que você ficou 10 anos, porque nos últimos 3 anos eu fui 2 vezes para lá, para gravar entrevistas, porque eu tenho amigos que conhecem muita gente, aí eu fiz com a atriz do De Volta para o Futuro, eu fiz com um jogador da NBA, eu fiz com ator do Narcos, eu fiz com alguns atores, fiz um ator da Netflix que faz uma série lá, eu fiz com várias pessoas. E aí, sabe o que eu achei engraçado? Que eu nem sou de lá, sabe, da indústria de Hollywood, muito longe disso, eu sou consumidor. O que eu encontrava, a mesma coisa que tem aqui do futebol, por exemplo, no Rio, que é aquela coisa no Brasil, que tipo, pô, quer fazer teste pro meu filho, os atores e diretores lá são enlouquecidos, eles só pensam nisso, só falam nisso. E os caras vinham me pedir, porque ele via eu conversando com um diretor de Hollywood, o cara falava assim, você conhece ele? Não, porque deixa eu te mostrar o meu texto, deixa eu te mostrar o meu texto. Eu falei, que eu não tenho nada a ver com isso, cara, nem sei, não sou daqui, cara. Aí os caras loucos. Aí estava num diner assim, aí vi aquele diretor mexicano que ganhou o Oscar, um gordinho assim. Aí o cara, você conhece ele? Vamos lá falar com ele, mostrar meu trabalho para ele. Eu falei, quem mostrar teu trabalho? Nem conheço você, nem sei se é ator bom. Você viu isso, essa loucura assim dos atores, das pessoas? Todo mundo quer trabalhar na indústria, quer ser diretor, quer produzir. Los Angeles é muito louco. O sonho de todo mundo, né? É a meca do cinema. Então, você encontra gente de todos os lugares do mundo que chegam lá com um sonho. Querer virar astro de Hollywood. Entendeu? Alguns vão lá para estudar, mas a maioria desses atores novos que estão... De repente, esses que foram te abordar, são atores que querem ser conhecidos. Então, que chegam lá e querem... Comigo aconteceu muito, porque eu não falava quem eu era, né? Mas geralmente em algumas aulas, né, que a gente fazia em conjunto, eu fazia muito com coaches. Depois eu fiz parte de um grupo que eu fazia um showcase, toda quinta-feira eu me apresentava num teatro lá, e improvisação, era bem bacana. E num dos cursos, alguns deles a gente tinha que se apresentar, né? Você levantava, você falava, eu sou fulana de tal, eu sou de tal país... Eu já fiz isso, já fiz aquilo, eu tenho experiência em teatro, em cinema, ou eu não tenho experiência em nada. E quando eu falava, as pessoas iam no Google. Pô, olha, conhecida aqui. E depois, na aula seguinte, vinham me trazer texto, porque tá vendo? Eu tenho uma produtora de cinema, que é a Guedes Filmes, que produziu O Gato Vira-Lata, essa outra minha peça, eu produzi um outro longa-metragem que... Estava até no Canal Brasil, agora ficou no NET, no Now um tempo, agora... Legal. Né? Então, eles começaram a me mandar um monte de coisa. E eu falei, gente, olha, eu sou do Brasil, não produzo nada aqui, não produzo nada em língua inglesa. São saciáveis, assim. Mas todo mundo vai para lá para isso, né? É impressionante. A cidade gira em torno disso, né? Mas também as pessoas vão lá também para estudar muito, querer o seu melhor, assim, porque é impressionante o tanto de curso que existe. Inclusive, essa é uma das coisas que eu estou começando a conversar agora com a minha equipe, nessa pandemia, né, 1000 ideias, porque assim, eu fiz tantos cursos em 10 anos em compilar tudo que eu aprendi com cada coach, em cada escola, em cada estúdio, e de repente mostrar isso, fazer sabe, na internet, mostrar, dividir isso, né? Isso é legal, pô, é uma experiência incrível, incrível. E esses cursos também
para qualquer um, porque na verdade eu vejo assim, qualquer profissão que vá para lá, não todos os cursos, mas algum deles, é muito também de como você se conhece, é um processo também de você, né, você saber quem é você fazer um mergulho bem interno nas suas emoções, nas suas feridas, nos seus bloqueios, né, muito, no curso que eu fiz da Bob Chance, era uma coisa assim de você voltar, eu lembro que a gente passava o sábado inteiro lá, se debulhando em lágrimas, depois ficando super sensível, que a gente mergulhava, né? Então é um autoconhecimento também, assim, os cursos que eu fiz lá são, claro, aprendi várias técnicas e tal, mas também foi um mergulho muito bacana, assim. É porque quanto mais você, que a gente vai falar dessa parte espiritual, de você estar conectado, que às vezes tem um personagem que requer isso, né? De você tem que ir por uma viagem meio profunda para você poder encarnar mesmo. É, porque para você fazer qualquer personagem, ainda mais quando você pega um personagem mais complexo, se você tiver qualquer barreira em você, né? Você está emprestando a sua emoção para poder falar daquele universo, daquele personagem, se você tiver alguma coisa dentro de você que está travado, entendeu? Você talvez não consiga chegar tão fundo assim. Mostrar a verdade, né? Porque eu acho que esses cursos que eu fiz lá, acho que é por isso que eu fiquei 10 anos, não era nem para ficar 10, era para ficar 1. Mas eu fui fazendo coisas tão interessantes que eram interessantes para mim como atriz e um autoconhecimento também muito grande. É que você ficava indo e voltando, né, também, né? Não ficava direto, né? Ficava voltando. Não, eu fiz vários trabalhos estando lá. Agora, você falou o negócio da emoção, tudo, eu lembrei do caso do ataque de pânico, da crise de pânico que você teve, porque é impressionante a quantidade de pessoas, de cada 20 pessoas que eu entrevisto, 10 ou 12, se bobear, já tiveram ou é depressão, ou é crise de pânico, ou é crise de ansiedade. O que foi que causou isso em você? O seu foi só pânico, crise de pânico mesmo? Assim. Foi pânico. Não teve depressão, nada disso não, né? Não. Tá. Foi difícil até eu entender o que eu tinha, porque eu acho que foi exatamente isso. Foi eu perder a conexão comigo. Eu acho isso perigosíssimo. Tem uma frase de Goethe que ele fala: tudo nos falta quando nos faltamos. E é exatamente isso. Eu acho que devido ao trabalho, a muita coisa, eu esqueci de mim, de me cuidar, de se conectar comigo mesmo. Acho que foi isso, porque eu terminei a novela Alma Gêmea, aí eu tinha lançado a Playboy, aí comecei a fazer tanta coisa ao mesmo tempo. Mas isso então já tem mais de 15 anos? Não, faz muito tempo. Muito tempo. Eu, na verdade, eu não tinha tempo para dormir, quase. Eu estava fazendo vários trabalhos ao mesmo tempo, e viajando e fazendo também esses outros trabalhos que a gente fazia de às vezes, inauguração de lojas e trabalhos fora, assim, também. E trabalho como atriz de teatro, de TV. Eu acho que eu juntei tudo e eu quase não dormia, quase não me alimentava direito, dormia super pouco, acordava no meio da noite para viajar. Então, eu acho que, e depois disso, quando terminou tudo isso, eu tive pânico. Eu tive pânico. E foi uma coisa, assim, muito ruim, é uma coisa horrorosa. As pessoas confundem, né? Pânico com ansiedade, às vezes, por exemplo, fobia, sabe? Gente que está no avião, ele sai do avião, porque tem a ansiedade também, que, né? A pessoa fica com o coração disparado e não sabe o que é. O seu era o quê? Você estava num lugar e, de repente, você tinha que ir embora? O que era? Eu achava que eu tinha que ir embora, senão eu ia morrer. Ou senão alguém ia morrer. Eu lembro que eu estava uma vez no salão, 2 vezes. Uma vez eu estava no salão fazendo cabelo, no meio do cabelo eu tirei tudo e falei, preciso ir embora. Que loucura. Ninguém entendeu. Eu saí, atravessei, entrei no primeiro táxi, aí eu consegui me acalmar. Era uma onda que vinha e era uma coisa incontrolável, né? E foi engraçado que, claro, tomei remédios e tal, mas a minha cura veio da conexão comigo mesma. Quando eu voltei a fazer yoga, a meditar. E quando eu entrei em contato com O Segredo, o livro O Segredo, pode até parecer piegas eu falar uma coisa dessa, mas para mim não foi, né? A respeito do que todo mundo acha sobre isso, mas para mim não foi.
que eu comecei a se conectar comigo, a saber o que realmente eu quero, me conhecer os meus limites, conhecer aquilo que eu não posso fazer, abrir mão das coisas, que é muito difícil você, né, quando você acaba recebendo muitos convites, você quer abraçar o mundo, você tem que saber... Evento, não sei o quê. Você tem que saber dizer não, você tem que saber, não, agora é o meu tempo, eu vou cuidar de mim. Então, assim, quando eu fiz isso e comecei a usar fazer certos exercícios de yoga, de meditação, eu parei até com os remédios. É mesmo? Parei. O que me curou foi isso. Mas tinha aquele negócio de gatilho, por exemplo, você teve uma perda de um noivo seu. Foi antes disso, não foi? Foi... Meu noivo foi depois disso. Ah, foi depois disso? Foi depois disso. Então, porque eu achei que tivesse alguma conexão com isso depois lá na frente. Porque tem gente que acontece um negócio, quem foi? Foi o Gazola, falou do infarto dele, que teve a perda da Daniela Pérez, aí teve não sei o que, anos depois o médico falou, esse estresse acaba vindo às vezes e traz uma... Eu pensei que isso tivesse sido antes. Não. Porque numa pandemia como essa, muita gente está tendo muita coisa por causa de... Às vezes a explicação é coisa antiga ou de estresse. Você não teve mais nada depois disso? Mais nada. E eu tive várias coisas que poderiam... Gatilho, que eles falam, A perda do meu noivo, do Jorge, e o acidente que eu tive. Foi um acidente que eu quase morri. É verdade, você bateu com o carro, foi pro hospital e tudo. Então, foram duas coisas e... Não. Agora, esse acidente mudou muita coisa na minha vida. Assim. Como é que foi esse acidente? Eu tinha lido sobre isso. Foi uma bobagem que eu quase perdi minha vida. Foi aqui na Barra, não foi? Foi, eu fui estacionar meu carro, estava, sei lá, 20 por hora, fazendo uma curvinha assim para estacionar, veio uma van voando, não estava... E ela bateu do meu lado. Aí eu tive traumatismo craniano, hemorragia craniana. Nossa. E tive um estreitamento da C3 a C7 que encostou na lombar, que encostou na medula. Então, assim, eu quase fiquei tetraplégica. Foi questão de... E quase tive sequelas. Centímetros, assim, né? Centímetros. E coisas assim que até hoje eu me trato, né? Faço fisioterapia já há 2 anos. Faço RPG, não posso ficar sem fazer, que eu sinto dores horríveis, tenho que tomar remédio para isso. Então, mas isso mudou muita coisa na minha vida também. Porque naquelas 48 horas que eu fiquei na UTI, cheia de aparelho, esperando saber, né, o teu cérebro podia reagir de uma maneira positiva, negativa, ou eu podia morrer. Então, eu tinha essas 3 opções. Então, naquele momento, assim, para mim, nossa, passou um filme na minha cabeça. De tudo, assim, da minha vida, do que eu tinha construído até hoje, do que realmente é importante para mim, do que eu quero, das pessoas que estão à minha volta. Foi um momento muito importante, assim, mas foi algo que mudou. Eu lembro que quando eu saí do hospital, eu estava ensaiando essa peça, começando a ensaiar essa peça. E era até com outro elenco, eu tive que desfazer tudo, né? Porque o Paulo Niemeyer, que cuidou de mim, ele disse que eu tinha que ficar um mês, pelo menos assim, sem andar muito, sem me movimentar, porque o meu cérebro tinha chacoalhado muito, né? Então eu lembro que eu dormia sentada porque eu tinha medo de morrer. Eu falei, eu tenho medo de fechar o olho. Que isso? Gente. De morrer, era muito... foi uma viagem, assim. Mas... Ao mesmo tempo, assim, eu passei muito tempo só dormindo de manhã. Mas eu comecei a sentir uma coisa diferente, assim, eu tive uma transformação. Eu acho que isso deve acontecer com muitas pessoas que passam por momentos, assim, onde você acha que você vai morrer, sabe? É quase uma certeza, né? E você escapou, é uma coisa de... E aí depois eu fiquei tão agradecida de ter passado por algo tão sério, algo que eu poderia não estar aqui agora falando com você, ou podia estar numa cama, entendeu? Ou podia não perder meus movimentos. Então, assim, eu sou tão agradecida hoje por tudo, sabe? E toda vez, assim, que às vezes acontece alguma coisa que eu falo, poxa, aí eu lembro, eu falei, gente, eu só tenho que agradecer. Então, eu acho que a nossa vida é tão incrível, a gente é tão privilegiado quando a gente tem saúde, quando a gente tem a liberdade de ir e vir, quando você tem a possibilidade de trabalhar, quando você tem a possibilidade de cuidar das pessoas, entendeu? Que você pode.
Então isso é tão incrível. As pessoas perdem essa conexão. E a gente, né, às vezes, você esquece disso, né? Esquece. Porque você está tão acostumado, todo dia você esquece. Para você aquilo ali é o mínimo, né? E aí quando você passa por algo que você faz, eu podia ter perdido tudo. Aí você dá um passo e você fala, gente, eu ando, olha que maravilha. É uma coisa tão... Para mim foi tudo tão maravilhoso, assim. Eu faço um evento, 16 anos, a gente vai entregar, vai nas instituições de caridade entregar os cheques, você vê as coisas às vezes. Às vezes eu levo uma pessoa de propósito, um amigo meu, falo, vamos lá para você ver. Aí o cara acha que vai lá ver uma instituição de caridade, quando ele entra. Eu já vi gente sair chorando, tremendo assim. E aí o cara fala, isso mudou minha vida. Porque o cara tem filho, ele fala, pô, nem posso imaginar meu filho. Você fala, pois é, você imagina como é que deve ser o sofrimento? É muito doido, né? E você, essa tua força de vontade tem a parte da tua religião, né? Que você sempre fala, você é kardecista. Me chamam muita atenção porque eu tenho uma origem da minha família de espírita, né? Você viu ali o São Jorge aqui, eu tenho o meu São Jorge aqui. E qual é a importância disso para você no teu dia a dia? Há quanto tempo você é espírita? Sempre foi, desde nova? Sempre foi. Sempre fui. Eu tenho uma história com o espiritismo muito grande, que o meu pai, minha mãe era católica, meu pai espírita, meu pai fazia parte do grupo jovem do Chico Xavier em Uberaba, que ele estudava odontologia em Uberaba. Então ele se reunia toda sexta-feira com o Chico, para o Chico passar as coordenadas, eles estavam ajudando lá a construir alguma coisa com o Chico, acho que era o asilo, alguma coisa assim. E então meu pai veio com essa experiência espírita, casou com a minha mãe, eles não casaram na igreja. Quando eu nasci, o meu nome, Rita de Cássia, veio por conta de Santa Rita de Cássia, porque a mãe do meu pai, a mãe do meu pai era devota de Santa Rita de Cássia. E quando eu nasci, a minha avó me deu uma capelinha de Santa Rita de Cássia, que eu tenho até hoje. É mesmo? E aí o meu pai introduziu o espiritismo, minha mãe virou espírita e eu fui criada dentro do espiritismo. Eu, quando tinha mais ou menos uns 6, 7 anos de idade, eu tive um problema sério numa perna, que eu comecei a ter uma perna fina e ficar um pouco manca. É mesmo? Levaram em todos os médicos, ninguém sabia o que era. Aí meu pai ligou para o Chico Xavier, que estava em Uberaba, explicou. E o Chico falou, você se reúne com alguns espíritas, façam orações, comecem a rezar, que os bons espíritos, os guias espirituais, vão depositar um remédio para ela na água. Eu me curei com água fluida. É incrível, né? Incrível. Os espíritos de luz. Eu me curei. Então, assim, depois disso aumentou muito mais a fé dos meus pais no espiritismo, né? Meu pai sempre seguiu. E eu já nasci dentro do espiritismo. É impressionante como isso ajuda a gente a ver as coisas de uma maneira diferente, né? Porque quem não acredita, é difícil você explicar os sinais, as coisas que você... Eu tenho muitas pessoas que realmente, né, recebem, tem isso tudo. Então, assim, a gente é privilegiado, foi o que você falou, de você receber um aviso, de você ter cuidado, de você olhar aquilo de uma maneira... Até a pandemia, você olhar de uma maneira diferente das pessoas que... As pessoas estão muito, acho que, descrentes, né? Tudo é pessimismo, tudo, pô... Eu acho imprescindível você acreditar em alguma coisa, seja no que for, né? A tua sanidade também, eu acho tudo, que você precisa, né? Você pode chegar a Deus de várias maneiras, existem várias religiões, né? Então, mas eu acho imprescindível, eu acho que nesse momento agora é um momento onde você mais tem que se apegar, né? Acredite no que você acreditar, mas acho que é um momento de introspecção, né? De você fazer uma reavaliação e ao mesmo tempo se conectar com algo maior. A gente não tem como negar isso, mas eu acho que isso ajuda a gente a passar por isso. Ajuda. Ajuda de forma melhor, eu acho. Sim. Porque o nosso sofrimento, não sei explicar, mas não é que eu não estou preocupado, eu estou muito, mas ao mesmo tempo tem alguma coisa que me diz que, sabe, vai passar uma hora, mas as pessoas têm que aprender um pouco. Né? As pessoas têm que aprender um pouco, né? Que está difícil. O ser humano ainda parece que em geral, não aprendeu. Não aprendeu. Rita, a última coisa, tem algum projeto assim em vista? Eu sei que mesmo com essa loucura de pandemia, mas tem alguma coisa já programada para você começar a filmar? Vai ser um projeto teu? É o Arcanjo, né? Que a gente vai começar. Segunda, né? A segunda temporada do Arcanjo. A gente vai começar agora em abril.
Mas o José Júnior acha melhor a gente só combinar começar quando tiver vacina. Então, eu acho que a gente vai estar começando quando todo mundo... abril de que ano? Né? Quando essa vacinação começar a acelerar, as vacinas começarem a chegar, todo mundo começar a tomar, parar esse número de mortes, né? As coisas começarem a normalizar, a gente volta, até para não colocar ninguém em perigo, a gente volta a gravar. Aí a gente começa a fazer essa segunda temporada, a série do Betinho também, que é um projeto incrível. Ah, do Betinho. Eu doei uma vez lá para a instituição dele, é de São Paulo. Ação Cidadania. Braba, triste também. Bem Não, forte. Ele foi um cara incrível, né? Um sociólogo que lançou essa campanha para matar a fome, né? Que então. Nós fomos lá. E a peça também, né? Para voltar com a peça. O Sérgio né? Machado que vai dirigir. É. Júlio Andrade vai fazer o Betinho. Então é uma série também linda, mas também só vai ser gravada depois disso. Mas já tem, é o que, Globo? É outra plataforma? Não, sabe? Não, ainda não sabe. Eu ainda não sei. Tá. Ainda não sei. E a peça? E a peça? Para voltar, né? Eu acho que o teatro realmente vai ser uma das últimas coisas. O teatro é muita exposição, né? Nesse tempo, assim, tem que estar todo mundo vacinado. Daqui a pouco eles vão criar uns teatros com aquele vidrozinho em cima, assim, dos lados, sabe? Eles podiam criar isso, uns camarotezinhos que as pessoas ficassem, pelo menos para ter, né? Mas e a gente que está indo no palco? Aí... Só se for monólogo, aí tudo bem. Não, mas depende do número de pessoas, né? Se é testado e tal. Porque não tem como você contracenar com outra pessoa, né? Você não sabe se aquela pessoa... vai ter que ficar fazendo testagem direto. É um saco. Querida, obrigado por você ter vindo aqui. Sucesso para você sempre. Agora eu já sei que eu não posso mandar nada de futebol para você ali e tal. Você está no mesmo grupo de WhatsApp lá com aquele pessoal todo. De vez em quando o pessoal bota futebol ali, você fica muda, né? Fica calado. Mas eu vejo. Obrigado, tá? Obrigada também, adorei. Foi um papo bem legal. Não fala nada de futebol, tá vendo? Praticamente nada. De repente, na próxima, quem sabe? Na próxima, você estuda um pouquinho,